Gostaria então que você pudesse ir comigo até a Epístola aos Coríntios. Nós estaremos na primeira epístola até o capítulo 7, que vai durar até mais umas 3 semanas, mais ou menos. Hoje é o capítulo 6, o capítulo 7 ainda vai ser abordado, e nós vamos dar aquela pausa no livro para que outro livro suceda e a gente dê uma continuidade em outra oportunidade. Já fizemos isso com Atos dos Apóstolos, com Hebreus, e vamos fazer com Coríntios. Marcos também, em algum momento, possivelmente no ano que vem, vai estar retornando para a gente concluir a série de Marcos. Temos feito isso, 4, 5 meses em um livro, uma epístola, e aí a gente segue para uma nova etapa. O livro eu falo na semana que vem, já foi escolhido, mas eu quero que na semana que vem a gente possa falar sobre esse próximo livro aí daqui a um mês. Capítulo 6, verso 15, do 15 ao 20. Nós vamos ler juntos o verso 20, ok? Bem, estarei começando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, todos juntos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O Senhor nos trouxe até aqui. Ele tem coisas a nos falar. Que o nosso coração esteja disposto a ouvir, a acatar e a mudar. Ore comigo nesse propósito. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. O Senhor é engrandecido na congregação. O seu nome é excelso, Senhor. O Senhor é infinitamente poderoso, infinitamente justo, bondoso, amoroso. As suas perfeições, Senhor, são louváveis. E nós estamos aqui para te louvar nesta noite, para te engrandecer, para dizer que o Senhor é tudo que nós podemos ter. E no Senhor é que podemos ser. Nesta noite, te pedimos que ao ouvir a voz de Deus para as nossas vidas, ao ouvir o que o Senhor nos traz para aprender o que vamos aprender, que nosso coração não esteja, Senhor, endurecido, que não façamos de conta que não é conosco, que na verdade, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui hoje para conserto, para aprendizado, para transformação, que o nosso coração esteja transformado para ouvir a Tua palavra, que nossas atitudes posteriores reflitam que obedecemos a Deus, que amamos a Deus e valorizamos Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus pedimos, fala conosco. Amém e amém. Se eu fizesse uma pergunta nesta noite para você, e pedindo que trouxesse para mim uma folha com o seu inventário pessoal, tudo que você tem, que pertence a você. Você faria uma lista para mim, aqui ó, eu tenho isso. Até mesmo uma pessoa com menor valor aquisitivo aqui pessoalmente, poderia dizer pelo menos que tem uma calça no corpo aí, ou uma camiseta, ou enfim, alguns diriam, não, mas eu tenho também um carro, eu comprei uma casa, tenho móveis em casa, um relógio, um celular, enfim, eu acredito que
numa lista de é meu, você diria que tem algumas coisas. Acredito que sim. O que talvez pudesse não entrar nessa lista, mas que de fato às vezes é mais gritante do que todos os outros itens que você podia colocar, é o seu corpo. Ou seja, talvez você não colocaria na lista uma casa, um armário, um celular, meu corpo, mas de fato você tem um corpo físico. E mesmo não estando na sua lista óbvia, ele não é algo que as pessoas do nosso mundo costumam desprezar quando lançam mão de sua pseudo-liberdade. Por exemplo, uma das máximas do feminismo, ou pelo menos de algumas linhas do feminismo, é meu corpo, minhas regras. Você talvez já tenha dito também, ou tenha ouvido falar, alguém dizer assim, olha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Já ouviu isso? Bom, eu já falei isso. Quando eu era mais novo, eu já falei isso. E eu, obviamente, hoje estou aqui para responder de outra forma aquilo que eu falei, mas não é errado em termos objetivos dizer que temos um corpo, de fato. Meu corpo, seu corpo. As pessoas aqui têm corpos. Elas não são corpos, mas elas têm corpos. Mas, sendo seres humanos, é inevitável de que a gente trate essa discussão como, sim, todos os seres humanos têm corpos. E cada um tem o seu. Mas por que então a gente poderia refletir sobre isso e, antes de entrar diretamente no texto, traçar algumas pequenas ironias sobre isso? Bom, como você pode ter visto, nosso corpo pertence ao Senhor, é o tema do sermão desta noite. E eu gostaria de refletir contigo o fato de que você já deve ter pedido a direção de Deus para entrar num trabalho e ter negado o outro, por exemplo. Eu vou orar a Deus para ver se essa porta é dele mesmo, ou se isso é coisa que não devo entrar. Você já deve ter se preocupado em dividir uma comida que você estava comendo. E depois até poderia ter se sentido mal por não tê-la feito. Poxa, eu devia ter dividido o que eu tenho com as pessoas. A gente está o tempo todo lidando com coisas que nós administramos. Mas não é tão comum assim encontrar dentro da piedade pessoal pessoas que dizem assim, eu quero orar a Deus para usar o meu corpo de maneira apropriada. Eu quero orar a Deus para que o meu visual físico, os aspectos que tangem os adornos e toda a perspectiva visual que os outros vão ver de mim, afinal, eu quero que o meu corpo, e aí eu abro aspas porque depois a gente constrói isso aqui dentro da teologia, eu quero que o meu corpo, ele reflita aquilo que as Escrituras dizem sobre o corpo da gente. Portanto, eu termino aqui essa introdução dizendo que não é tão comum em nosso meio a perspectiva responsável, intencional de se ter um corpo e pensar acerca disso. E nós vamos ver os desdobramentos disso aqui. Por isso, nós vamos encontrar muitas coisas que a Bíblia diz sobre o corpo da gente e que talvez venham a nos confrontar pessoalmente. A expectativa é de confronto, a expectativa é no mínimo de reflexão sobre como temos lidado com ter um corpo. Isso precisa hoje estar gritando dentro da reflexão que o Senhor nos dá. Pensando desta forma, eu divido com vocês o sermão em 3 pontos. Bem batistão, né? Então, do verso 15 ao verso 17, nós vamos ter a perspectiva de o corpo é para o Senhor. É uma divisão que você pode assinalar caso queira. Estaremos depois apenas com o verso 18, falando a imoralidade sexual é uma agressão ao corpo. O verso 18, então, nos dará esse contorno. Verso 19 e 20, o nosso corpo pertence a Deus. Eu gostaria de começar lendo com você este primeiro trecho, depois dessa introdução, sobre a reflexão de termos um corpo e de talvez não darmos tanta atenção a isso. Vocês não sabem, verso 15, que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele.
Eu quero começar dizendo de que nós temos aqui, por parte do apóstolo Paulo, um argumento de exclusão. Mas como assim? Dê uma olhada aqui. Se você observar, o modo como Paulo vai traçando as suas argumentações, faz nos perceber aqui claramente que das duas uma. Ou você está vivendo a imoralidade sexual, ou o corpo está ligado a Cristo. E eu não quero falar sobre o aspecto último que tange a salvação, porque cristãos pecam. Mas eu quero dizer aqui que parece que os dois não ocupam o mesmo lugar no argumento. Repare, por favor, que nesse argumento aqui, ele exclui, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Ponto. Ele amarra o argumento aqui, de Cristo. E será que eu tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma prostituta? Joguei para o outro lado aqui. É claro que prostituta aqui é o pecado que a igreja de Corinto está cometendo. Mas o tema que envolve essa discussão é a imoralidade sexual. A prostituta aqui poderia ser substituída por outra perspectiva promíscua e imoral. Mas aqui é o problema deles, provavelmente. De modo nenhum. No grego, o final do verso 15 é um pouco mais grave. É algo como, isso é impensável. Isso não pode ser cogitado. O ato imoral sexual e a convivência com Cristo, eles dois são mutuamente conflitantes a um ponto que ou está um ou está o outro. Isso nos dá o tom de gravidade da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, e aí, claro, os argumentos vão crescer até que chegamos ao 20, mas aqui Paulo já está armando uma argumentação para nós e nos mostrando que ou você vive Cristo e é membro dele, ligado ao seu corpo, ou você vive imoralidade sexual e ela exclui sua ligação espiritual com Cristo. Eu não vou ir ao extremo de dizer que alguém deixa de ser salvo, porque isso aqui seria ferir textos bíblicos, e não é isso a intenção de Paulo. A intenção de Paulo, você vai ver depois, é sobre a presença de Cristo. É sobre, de fato, a convivência com o Cristo, se tornar impossível dentro de uma imoralidade sexual continuada, dentro de uma atitude de imoralidade sexual que não busca uma luta, mas uma convivência de permanência, de permissão. A gente vai avançar. Se você perceber, o apóstolo Paulo, inclusive, vai fazer, depois desse impensável, desse modo algum, ele vai fazer uma substituição de palavras. Dê uma olhada no seu texto, por favor. Estamos fazendo uma exegese aqui. O verso 16 diz: ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Duas palavras se destacam, a prostituta e o corpo. Depois, Paulo diz assim: porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Ele vai usar uma argumentação de Gênesis aqui, para a unidade abençoada por Deus no casamento. Mas olha o verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Faça a comparação simples do argumento. Prostituta, dê uma olhada no verso 16, corpo. E depois você olha o 17, Senhor, substituindo a palavra prostituta, e o espírito substituindo o corpo, que aqui tem uma dimensão carne também, na perspectiva paulina. E onde nós chegamos então? Esse é um paralelismo. Paulo faz um trecho e depois joga o outro paralelo. A gente estudou Provérbios, viu bastante isso. E num ele diz, não tem como, ou é um, ou é outro. Ou você está ligado à prostituição, vivendo vida de corpo, ou você está ligado com o corpo no Senhor, vivendo vida de espírito. Eu vou repetir. Ou você está vivendo a vida da imoralidade sexual até o corpo, basicamente você não está subindo com isso, isso não está indo além disso. Você está vivendo vida imoral e está vivendo no corpo, é uma tampa. Você não está conectado espiritualmente a Jesus quando está vivendo isso. Ou você está vivendo com o seu corpo, no Senhor, uma vida espiritual. Esse é o arranjo que os comentaristas bíblicos unanimemente amarram aqui. E por que isso é tão importante? Porque isso muitas vezes não é para nós perceptível, a não ser por aqueles que passaram
por imoralidade sexual e perceberam como não conseguem se sensibilizar por Cristo, como não conseguem orar direito, como ficam extremamente perturbados e ainda assim tentados. É algo terrível. Quem já viveu esse tipo de ação pecaminosa e imoral, que é a imoralidade sexual, você fica num desajuste interno terrível, ao mesmo tempo que você tem uma consciência espiritual, no sentido de que, cara, isso está errado, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo, isso que eu estou pensando, esses atos imorais do pensamento, tá? É por isso que eu quero deslocar o eixo da prostituta como a prática final, mas o exercício fundamental do pecado aqui é a imoralidade sexual. E Paulo está dizendo para nós aqui, esse é o primeiro ponto, e eu já vou recorrer a um texto de apoio. Não tem como. Se você está vivendo vida de imoralidade sexual, sua percepção e sensibilidade espiritual para com o Senhor está anulada. Por isso, qualquer um de nós aqui esta noite, que tenha dificuldades do ponto de vista de lascívia, pornografia, atos imorais, pensamentos imorais, não está lidando com pecadilhos, está lidando com algo que destrói perspectivas inteiras de acomodação espiritual. A gente está falando de coisa muito séria. E para isso eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia, como eu também vou marcar, e fosse até Gálatas. Mas por que Gálatas? O que Gálatas traz que nos ajuda? É só um pouquinho mais à frente de Coríntios. Vai até Gálatas. Nós vamos ver no capítulo 5 que Paulo faz o mesmo arranjo. Olha, presta atenção. Capítulo 5 de Gálatas faz o mesmo arranjo. Dê uma olhada, por favor, no verso 16. Organize aí o seu olhar. Verso 16. Olha o que diz. Na verdade, você pode ler o 16 comigo? Você vai ver a concordância com o texto de Coríntios. Dá uma olhada. Leia comigo em voz alta. Digo, porém, o seguinte. Vá para o 17. Porque obrigado. Você viu uma luta aqui? Uma franca oposição. É um texto que você tem que anotar. Ele traz uma correlação muito forte com Corinto. Você está vendo aqui que existe uma guerra interior sendo travada naqueles que estão com lutas carnais. Mas o que mais me assusta aqui é o verso 19. Uma quantidade enorme de obras da carne são citadas, e as primeiras delas são obras imorais dentro da sexualidade. Dê uma olhada, por favor. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Se você perceber o verso 19, ele começa com imoralidade sexual, tem 3 aí pelo menos, e ele termina com orgias, verso 21. Paulo tem uma grande preocupação, ele está pregando aqui um público helênico, esse público que teve acesso à sexualidade com 8 anos de idade, com 7 anos de idade, tutores filósofos usavam e abusavam disso, usavam crianças, na idade da puberdade já havia mais do que muitas pessoas, a maioria da sociedade helênica tinha contornos sexuais já extremamente explorados, do modo errado, infelizmente. Então Paulo está lidando com pessoas que já passaram por isso, que achavam que isso era vida e que agora descobrem que há uma nova vida em Deus e que Deus se importa com como fazemos com o nosso corpo. Por isso Paulo não está aqui a um público hebreu. O público judeu, ele tinha uma moralidade forte. Não é que eles não pecavam, mas eles tinham um forte senso de moralidade, a ponto de adultério ser apedrejado. Então eles têm um senso forte. Mas estamos aqui num público helênico, e eu vou lhe dizer que muito se parece com o nosso muitas vezes. O alto grau de permissividade, o acesso à visualização e pornografia e tudo mais no nosso tempo é muito comum. Então talvez para nós
mais do que talvez a um judeu que ficava assim, como é que alguém pode fazer isso e crer em Deus? Paulo está escrevendo, talvez aqui, para pessoas que, assim como estes, nós tivemos acesso a coisas imorais. E eu gostaria que você pudesse perceber o texto aí. Repare que os versos 16 e 17 expõem essa autoexcludência. Ou tu está vivendo vida espiritual, ou tu está vivendo imoralidade. Ponto. Ou você está vivendo, ou você se compromete a lutar contra a imoralidade sexual com unhas e dentes, ou você vai estar se inclinando para essas obras malignas, você vai ser vencido. Repare que o verso 18 é muito interessante, os que são guiados pelo Espírito. Existe aqui então uma perspectiva de vitória, e ela única e exclusivamente repousa por aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Pessoas que querem vencer a imoralidade sexual são pessoas que precisam buscar a presença do Espírito Santo e ser guiados por Ele, na Escritura. Por isso, não é uma batalha simples, mas eu continuo aqui agora, não com a lista do pecado, mas com o fruto do Espírito. Dê uma olhada, por favor. Antes disso, perdão, o verso 21 tem uma parte B, que é extremamente importante, caso você queira fazer algum movimento hoje de, tudo bem, eu tenho um problema nessa área, mas quem não tem? O verso 21, parte B, diz assim: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estamos falando de ser excluído do céu, das promessas, enfim, de não estar lá. É claro, cristãos passam por momentos onde pecam, mas ao ouvirem coisas como essa, renovam o seu espírito. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é só a ausência dos pecados relatados anteriormente que demonstra o avanço na vida espiritual, mas é a presença do fruto. Ou seja, sim, venci a pornografia, já tem muito tempo que isso não está na minha vida. Sim, mas nós precisamos ver se isso é apenas uma mudança condicionada por comportamento, ou se junto eu vejo você mais amoroso como Cristo, alegre como Cristo, benigno. Você está entendendo? Não é só o que saiu, é se o que entrou de fato foi o Espírito. Pessoas podem por um tempo não praticar males por comportamento, mudança de comportamento, ou então por se condicionar, ficar com medo do que vai ser o resultado da exposição caso alguém saiba. Porém, a mudança de fato acontece quando, guiados pelo Espírito, vencemos as tentações carnais e o fruto do Espírito fica evidente. Se você quiser saber se as coisas estão mudando mesmo, não olhe só para o que não está acontecendo, olhe também para o que está acontecendo. Amém? Passamos adiante. Compreendendo dessa forma, eu gostaria que você pudesse ver que o texto de Gálatas fala de incompatibilidade, de luta, de obras, de oposição ao reino, de um completo viver cristão. E para terminar, eu gostaria que você pudesse observar algo que, na minha opinião, é muito importante, que é o verso 24, de Gálatas ainda. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Novamente estaremos no binômio paulino cruz, ressurreição, que logo mais chega para o nosso argumento. Cruz é o lugar de quem vive a vida, de quem quer vencer a imoralidade. A cruz, e aí eu preciso falar sobre ela aqui, né? Quando a gente fala sobre uma vida cruciforme, nós estamos falando de uma vida que pelo menos, deve ter, para começar essa jornada, duas coisas muito importantes. Lucas 9:23 nos mostra ela, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Se tome a sua cruz já é todo o entorno, negar a si mesmo e seguir Jesus. Abnegação e discipulado. Seguir Jesus, viver vida de discípulo. É o que se espera da cruz, de quem abraçou a cruz. Eu não, Bíblia sim. Eu não, Bíblia sim. E Jesus, eu vou seguir o que ele disse.
eu vou seguir como ele andou. Então, se você realmente quiser viver uma vida renovada, do ponto de vista das obras malignas serem deixadas para trás e do fruto do Espírito estar evidente, você precisa viver uma vida cruciforme. Você precisa se cobrar disso, acordar cedo e planejar uma vida cruciforme. Como assim? Poxa, eu vou estar com essa pessoa. Quantas vezes eu não fiz isso e me arrependo? Poxa, eu vou estar com essa pessoa, eu vou lidar com esse chefe no trabalho, eu vou estar... E eu planejo, porque eu sei um pouco das ações das pessoas, eu sei como determinadas pessoas me provocam uma ira, você também sabe. Então eu preciso estar indo com a mente sabendo que aquilo vai vir. Eu preciso lidar, por exemplo, será que todo mundo vai ter que... Eu vou sair do trabalho, por quê? Tem uma pessoa lá que se veste quase se despindo. Ou então um rapaz lá que é muito bonito e expõe seu corpo sabendo que isso provoca as mulheres. Eu vou sair do trabalho. Não vamos resolver tudo assim. Eu preciso me preparar para saber como vou lidar cruciformemente. Eu preciso. Bom, quando ela chegar, eu já sei para onde olhar. Eu tenho um espaço na minha área de trabalho que eu saio de perto daquela moça, eu saio daquele rapaz, eu saio de perto daquela conversação. Quando aquele chefe vier com fúria, eu lembro de Provérbios, eu vou usar isso. Você está se preparando para a batalha. Será que quando a gente vai lutar, um soldado, ele vai assim, não sei qual é o terreno, não sei para onde eu vou, não sei que armas usar? Negativo, nós vamos e planejamos a batalha. Peraí, claro, tem coisas que nos surpreendem, mas no sentido direto, você sabe por onde você vai passar, a rua que você vai entrar, as pessoas com quem você vai conviver, você sabe. Os pais que você tem, os filhos que você tem, você sabe. Só que, às vezes, a gente acha que a vida pode correr frouxa. A gente acorda de manhã cedo, planeja tudo, planeja horário, planeja almoço, planeja até encontrar com os irmãos, mas não planeja viver uma vida cruciforme, lembrando dos afazeres à luz da cruz de Cristo. Eu quero prosseguir. Por isso, volte, por favor, até Coríntios. Ao chegarmos de novo na carta, nós temos o verso 18. Leiam comigo, por favor. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Vamos lá. Repare que a prostituição deixou de ser o tema secundário, ela nem está sendo citada aqui. E aí a ideia de porneia, que é mais ampla, a imoralidade sexual, tomou o assunto. Paulo dá uma ordem. A frase está no imperativo, fujam. Nós costumamos fugir daquilo que não damos conta. Por que eu fugi? Porque eu não consigo. Eu fugi porque eu não dou conta de bater de frente com aquilo. Se nós somos intimados por Tiago a lutar contra o diabo e prevalecer, pode ter certeza, contra a imoralidade sexual nós somos ordenados a fugir. E eu queria pensar com você de que, num primeiro momento, fugir pode dar a aparência de derrota para nós, mas isso não é verdade. Quando estamos diante de um cachorro furioso, enorme, daqueles gigantescos, talvez fugir seja a única coisa que você possa fazer. Mas quando eu penso em fugir, eu também penso em momentos onde fugir é gritar por socorro, socorro! Porque às vezes você foge, mas aquilo pode se parecer ou ser mais ágil do que você, e gritar por socorro vale a pena, e muitas vezes quando se foge. Também gostaria de refletir sobre o fato de que, se Paulo diz fuja, como ele disse para Timóteo também, né? Fuja das paixões da mocidade. Fuja significa que nós somos fracos demais contra isso. Significa que não há forças e nem plenitude espiritual que vão dar conta da tensão que prevalece sobre isso. Isso não significa que nós não devemos lutar em momentos onde não dá para fugir. Não faça um arranjo com a sua mente. Mas está dizendo que quando eu posso refletir sobre isso de modo próprio e estar diante disso, a ação é fugir, é se afastar, é realmente tirar tudo disso. Quando você foge de alguma coisa,
Você não quer saber, muitas vezes, o que você está deixando para trás. O ato de fugir, ele leva a você à reflexão de que você, em primeiro lugar, você quer se salvar daquilo. Você quer se livrar daquilo. Às vezes eu vejo pessoas tentando fugir da imoralidade sexual sem perdas. Quer fugir de determinado impacto que filmes têm, mas quer continuar assistindo. Quer fugir de determinado relacionamento imoral, mas quer continuar tendo. Quer fugir, mas quer continuar mantendo. Essa tentativa de fugir e manter, na verdade, é fugir, mas levar um pedaço do lado. E quantas vezes nós já não fizemos isso? Por isso, ao refletir sobre fugir, eu gostaria de que você não tentasse controlar o que a Bíblia ordena que devemos fugir. Não tentasse medir forças, fazer uma queda de braço com a tentação sexual. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho mais antes de avançar para a perícope final. Devo terminar cerca de 8h20, 8h15. Esse imperativo bíblico, ele nos mostra algo muito importante quando a gente está refletindo sobre as nossas fraquezas. É de que a Bíblia nos expõe que algumas das nossas fraquezas vão se tornar muito difíceis de saírem de lá caso a gente não faça o arranjo que a Bíblia ordena. E eu gostaria de falar sobre a imoralidade sexual, e eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção. Em geral, a imoralidade sexual envolve atos envergonhadores. Está indo? Está pensando, né? Envergonhadores. Muito do pecado sexual acontece quando a maioria de nós não consegue ver que alguém está passando por isso. Logo, nós estamos lidando com algo que é envergonhador, algo que não é visto com facilidade, a não ser que seja confessado ou pego em um flagrante delito, algo que envolve prazer físico e pode levar ao vício, algo que envolve ocultação. Tudo que envolve ocultação é mais difícil de contar depois, concorda? É mais difícil de contar aquilo que você tentou esconder, porque fica claro que você mentiu 2 vezes. Você mentiu ao cometer o pecado, que o pecado é uma mentira, e mentiu também ao ocultar o ato. Envolve às vezes a entrega de coração e a afetividade. Às vezes você está envolvido em um ato de imoralidade sexual com alguém e você gosta da pessoa. Envolve engano, como traições, mentiras. Então o pecado sexual, ele é um calabouço terrível. É como se ele tentasse você de uma coisa que no fim das contas é quase como jogar alguém numa masmorra e fechar e jogar a chave longe. Você nem sabe como alcançar a chave, não sabe como sair, não sabe como gritar, não sabe se gritar vai adiantar. Muitos já se entregaram ao ato em si. Portanto, sair dele é muito difícil, porque a maioria de nós nem sabe quando você está entrando nele. E antes de ir para o texto final, se você está passando por isso, procure sua liderança. Mas procure com toda a coragem que o Espírito Santo te dá essa noite. Procure sua liderança. Olha, eu estou passando por isso. Não vou culpar ninguém, não vou dizer que foi A, B, C, foi meu tio, meu primo. Não, olha só, eu estou nisso. E eu preciso sair disso. Eu gostaria que você, então, que ouviu isso, pudesse ir comigo agora aos versos finais. Preste atenção no texto, verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o quê? Pode repetir? Santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Onde nós estamos aqui e como essas coisas vão acontecer? Repare que existem coisas que vão ser ditas que você tem que marcar na sua Bíblia, jogar no canto do caderno. A primeira afirmação que eu gostaria que você assinalasse é de que o corpo do crente é santuário, templo do Espírito Santo. A segunda afirmação é de que o Espírito Santo está nos crentes. E a terceira afirmação é de que nós recebemos isso como dom de Deus. Está aí, dê uma olhada no seu texto. Você tem um corpo que é templo, você recebe o Espírito Santo não para visitações passadas, mas para uma permanente estada,
e você recebeu isso como dádiva de Deus. O Espírito Santo é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E o último argumento é muito forte, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Paulo pergunta como se, obviamente, os outros não soubessem. Agora, eu gostaria de refletir isso lançando figuras. Imagine na nossa ceia. A ceia é um momento extremamente profundo, onde nós refletimos sobre nossa comunhão com Cristo, com a igreja, onde nós estamos extremamente sensibilizados pelo que estamos ouvindo, estamos profundamente ligados a tudo aquilo, não que não estejamos nos outros cultos, mas eu gostaria de usar a ceia como um ato solene. Então, imagine alguém entrar aqui e cometer atos libidinosos, imagine alguém entrar por aqui e de modo irresponsável começar a gritar ou empurrar a mesa do Senhor. Já pensou alguém virar aquela mesa aqui? Ou então aquelas pessoas que às vezes querem cometer aqueles atos de selvageria e vandalismo que você já deve ter visto, levanta a blusa e coisas desse tipo. Sabe, depois que a gente conseguisse paralisar esse movimento, a gente ia ficar assim, cara, que absurdo que aconteceu aqui. Você viu o que aconteceu aqui? Esta pessoa não respeita a mesa do Senhor. Essa pessoa não respeitou a presença do Espírito de Deus. Essa pessoa, sabe, você ia falar que podre, que sujo, como é que pode a presença do Senhor aqui? Aí o outro ia dizer assim, mas ele não entende, sabe? O que ele fez foi uma coisa que ele é ímpio, entendeu? Ele não está respeitando o espaço. A presença de Deus para ele nada é a mesma coisa. Agora eu quero puxar isso aqui para o nosso texto. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Isso significa, e isso é muito interessante de observar, eu vi um autor falando, não sei se foi o Gordon Fee, ele fala assim, foi o John Piper, estamos em ato contínuo de culto solene. Então imagine alguém cometer uma imoralidade sexual em pleno culto. Ou você acha que o culto continua? Você acha que continua? O culto tem que ser paralisado. Foi paralisado aqui na nossa figura, não foi? Na nossa metáfora aqui de ideia. Não foi paralisado? Foi, a gente teve que tirar a pessoa, a gente teve que... Né? Dava para ter o culto com a pessoa fazendo aquilo? Não dava. Você ia tirar, por favor, olha o que você está fazendo, que falta de respeito, a presença dos... Né? O culto para com uma coisa dessa. Foi interrompido o culto. O seu também, o meu também. Por isso, pensar sobre sermos templo e pensar sobre estarmos em culto solene e contínuo nos faz compreender a natureza hedionda e odiosa da imoralidade sexual. E isso está muito claro aqui. Paulo faz uma pergunta: será que vocês não sabem quem vocês são, não? Será que perderam a noção disso? Se você pensar no templo judaico, né? Já estamos terminando, tá? 10 minutos. Se você pensar no templo judaico, o que se esperava do culto? Que houvesse sacrifícios, não é isso? Expiação, que houvesse santidade. O sumo sacerdote não podia entrar impuro, tinha argolinha para puxar ele, que morria fulminado se estivesse em desacordo com as leis de purificação, as leis culticas. Ele era puxado morto de lá de dentro da presença do Santo dos Santos, se ele não estivesse de acordo. Presença de Deus. Templo lembra presença de Deus. Então, eu e você estamos diante de uma grande responsabilidade. Deus acabou com o templo de Israel e Cristo Jesus, ao morrer com o seu corpo e ao resgatá-lo para si mesmo, nos deu um outro padrão de culto, onde o culto acontece, sim, há um culto público. Há um culto público. A igreja se reúne como corpo, mas a perspectiva cultica individual ainda permanece. A igreja pode estar cultuando enquanto alguém está ali em pecado, pode, está havendo culto.
mas você está cultuando a Deus continuamente, individualmente, com o corpo que Deus te deu, com o Espírito Santo que está em você. E uma das frases que mais me choca, você deve lembrar disso também, 3 evangelhos narram isso, se não me fale 4, se eu estiver errado você pode me corrigir. Quando Jesus entra e vê os cambistas, você se lembra da atitude de Jesus? Quem lembra disso? É uma atitude que para muitos é: Jesus, você perdeu o que você fez aqui? Não, ele diz: a minha casa é chamada casa de oração. Então, o seu corpo foi dado a você e a mim para ser um santuário de oração. Orai sem cessar, diz o apóstolo. Romanos capítulo 12 nos diz que devemos oferecer o nosso... Você sabe esse texto? Ou não? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, e em resposta a isso, que ofereçam os vossos, pode falar, corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este aí é que é o vosso culto racional. E isso está em contraposição a uma conformação com esse século. Logo, você tem de cuidar do corpo. Eu poderia até abrir espaços aqui para... Será que você já percebeu que o cansaço extremo atrapalha o seu culto? Será que você já percebeu que você tem que refletir sobre o cansaço extremo está ocupando o lugar do culto? Porque você está tão cansado que você não consegue cultuar. Será que isso aí são reflexões laterais, não é nem a principal aqui. Será que você já percebeu que você não cuida fisicamente do corpo? Alguns me chamam a atenção e com razão eu devo mudar. Vai a médicos, cuide do seu corpo, observe como é que está o seu estado físico. Afinal, Deus te deu um corpo, mas Ele é dono desse corpo. É o que você vai encontrar aqui no verso 20. O que vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus aonde? No corpo de vocês. John Piper tem um trecho lindo em uma reflexão sobre isso. Ele fala assim: porque Deus se dá o trabalho de sujar suas mãos, ele bota aspas, por assim dizer, com nossa carne decadente e manchada de pecado, a fim de restabelecê-lo como um corpo ressurreto e revesti-lo de glória e imortalidade. Resposta: porque seu Filho pagou o preço da morte para que o propósito do Pai para o universo material fosse cumprido, ou seja, que Ele fosse glorificado nele, inclusive em nossos corpos, para todo sempre. É isso que o texto diz: você foi comprado por um preço, a morte do Filho. Então glorifique a Deus o seu corpo. Deus não vai desconsiderar ou desonrar a obra de seu Filho. Deus honrará a obra de seu Filho ressuscitando nossos corpos dentre os mortos, e usaremos nossos corpos para glorificá-lo para todo o sempre. A ressurreição do corpo de Cristo é a nossa ressurreição. Cristo ser um santuário do Espírito Santo aponta para os crentes que receberam o Espírito Santo serem santuários de Deus. E todos nós precisamos esta noite refletir profundamente se os nossos corpos têm sido realmente para Deus. E eu concluo dizendo: nossos corpos são para o Senhor. Nossos corpos são do Senhor. E eu queria muito que você pensasse como você lida com coisas que não são suas e que você precisa devolver ao dono. Está pensando, né? Será que você tem um cuidado diferente com aquilo que não é seu? Eu tenho. Não que eu diria assim, eu cuido mal do que eu tenho, mas eu penso, isso não é meu. Eu preciso prestar conta disso. Isso aqui não é meu. Está sob minha administração, isso não é meu. Isso não é meu. Então, sabe, se eu pego o teu livro, eu fico toda hora olhando para ver se eu deixei a orelha, não é? Você está entendendo? Eu fico olhando. Quando eu vou te entregar o livro, eu faço assim, ó. Por que eu faço assim? Porque você pode olhar e, com todo respeito, falar assim: cara, o que você fez?
Não foi assim que eu deixei. Não dá nem para usar. Já aconteceu isso comigo, eu emprestei para uma pessoa, eu falei, não dá mais para usar. Não dá mais para usar. Nem falei com ela, você não dá mais para usar. Do jeito que está, não dá mais. E eu quero concluir dizendo para você o que esse sermão disse para mim quando na confecção dele. Eu preciso mudar. Além de tolerância zero em relação a qualquer resquício ou possibilidade de imoralidade sexual, lascívia, olhar, qualquer coisa, cara. Além disso, isso não encontrar lugar na Escritura, junto com Cristo e o Espírito, eu preciso ser mais responsável com o meu corpo. Eu preciso perguntar a Deus o que fazer com ele. Eu preciso perguntar a Deus de que modo Ele quer que eu o administre e para que fins Ele quer que eu use. Paulo fala em Filipenses isso, né? Que ele quer cumprir a vontade de Deus. Que Ele seja glorificado no corpo com a vida, com a morte. Muitos de nós, às vezes, ignoram o fato de que Deus quer usar os nossos corpos para o martírio. E Ele pode. É assim que termina o Evangelho de João. Pedro é apontado para o seu martírio futuro. Eu espero que essa palavra tenha encontrado um coração aberto. Espero que essa palavra ecoe muitos dias. Espero que você mude as suas roupas se elas precisarem. Coloque outras. Espero que você mude os filmes. Espero que você mude o modo como se relaciona fisicamente com as pessoas. Todos nós podemos melhorar, sem dúvida. Mas nenhum de nós pode sair daqui pensando igual. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor traz aos nossos corações uma reflexão extremamente pertinente em dias tão libidinosos e sujos. Nos ajuda esta noite a não pensar e não agir mais como antes. Pedimos perdão pelos atos que se passaram e pedimos que o Senhor esta noite traga aos nossos corações a cura que só o Espírito Santo pode dar. Muitos de nós, quizás todos, já fizeram coisas, já viram coisas e agiram de um modo envergonhador. Pode ter 10, 20, 30 anos, não importa quanto tempo isso aconteceu, pode ter sido essa semana, mas o Senhor está nos consertando, isso eu tenho certeza. E esta noite, todos nós estamos oferecendo nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não venhamos a pecar novamente. Te agradecemos muito pela presença do Espírito Santo, tão doce e ao mesmo tempo tão profunda. Tão profunda. Obrigado, Pai. Despede-nos com a certeza de que obedeceremos ao Senhor. Em nome de Jesus.